Ei, vamos para a percepção do dia de hoje? Eu estava lendo Mateus, que disse assim para os discípulos, olha, eu estou indo para Jerusalém, porque convém que eu vá para lá e eu vou sofrer ali, eu vou morrer ali, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, ele disse para os discípulos. Aí Pedro falou assim, não, mestre, isso jamais irá acontecer. É impossível isso acontecer. O que Jesus diz? Cai fora, Satanás, porque você não sabe como Deus trabalha. Olha, olha que interessante. Porque Jesus sabia que tinha um propósito. Tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Como Deus trabalha? Com propósitos. Com propósitos. Então ele falou, convém que eu vá, sofra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro já não, falou, não. Aí o que ele continuou falando lá? Quem quer estar comigo vai ter que seguir. Eu estou no comando. Né? Vocês estão na garupa. Quem está no comando sou eu. Quem quer andar comigo vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. Aí ele fala assim, autoajuda não é ajuda. Autoajuda não é ajuda. Porque a autoajuda está no âmbito intelectual. Agora, ele falou, o que vocês têm que fazer? É o autossacrifício. O autossacrifício. O que é autossacrifício? É você desistir, deixar, abandonar. Desistência do ego. Do ego. Isso é autossacrifício. É você fazer o que tem que ser feito, falar o que tem que ser falado, independente se você quer ou não. Isso é autossacrifício. Isso ele fala assim, se você quer me seguir, vai ter que ser assim. Falou para os discípulos, tem que ser assim. É autossacrifício. Né? Diz abandonar esse sentido do eu. Por isso que eu tenho falado sentido do eu, sentido do ego, falso eu. Porque né? Porque é falso. Não é quem você é. Para a gente descobrir nossa verdadeira identidade, a gente tem que ter autossacrifício. É falar e fazer aquilo que tem que ser feito. Aí ele fala mais lá, ó, não fujam do problema, não fujam, abracem-no. Abracem-no. Todos os problemas que vocês tiverem, não fuja, não haja fuga disso. Você tem que abraçar, você tem que aceitar os problemas. Porque através desses problemas é que você vai para um outro nível. Porque tudo que está na nossa vida tem um propósito. Tudo tem um propósito que a gente passa. Porque é assim que Deus trabalha. Ele usa aquilo que nós estamos passando. Não é que ele queira. Ele permitiu. Permissão. Mas é para que a gente vá para um outro nível. Vá para um outro nível. Se a gente está passando por essa situação, por esse momento, é porque é esse momento que vai te levar para um outro nível. É esse momento. É esse momento que vai estar a tua vitória. É nessa situação exatamente que você vai passar por tua vitória. Lembra de José? Eu gosto de dar um exemplo de José. Porque José, ele passou por conta. Ele era um filho mimado dos seus pais. O filho caçula, mimado. Mas Deus queria que ele chegasse a governar, estar no Egito. Né? Era o propósito de Deus, ele ter o governo, estar no governo, no Egito. Então, para que ele chegasse ao Egito, para que ele chegasse até lá, como filho mimado, do jeito que ele era, ele não ia chegar. Então, houve permissão de Deus. Ele atraiu situações na vida dele. José atraiu situações que ele foi vendido como escravo, trabalhou lá no palácio como escravo, né? Toda aquela situação lá. Ele atraiu aquelas situações para quê? Para trabalhar dentro dele. Ele precisava ser trabalhado. Aí que tá, aqui ó, não é autoajuda através de né, dos próprios meios intelectuais. Não basta só intelecto. Né? É autossacrifício, ele tinha que falar e fazer aquilo que ele não queria fazer. Então ele teve o autossacrifício, José, ali, para descobrir a sua verdadeira identidade.
a sua verdadeira identidade. E ele descobriu no sofrimento, na dor, né? Mas firme na promessa. Ele sabia de quem ele cria. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia como Deus trabalha. Né? Assim é conosco. Assim é conosco. Então, Deus quer que a gente, o quê? Diante dessas situações, né? Que a gente abrace o sofrimento. Abrace o sofrimento, não fuja dele, abraça. Porque esse sofrimento, esse problema é que vai te levar no outro nível. É essa situação que você está passando. Agora, tem que haver autossacrifício, desapego, né? Desistir desse ego. Porque o ego que não deixa a gente, não quer que a gente passe por tudo isso, esse falso eu, esse sentido do eu falso. Ele não quer, ele fica de mimimi, ele fica de dor, né? Ele fica de dor, ele não quer deixar ser trabalhado, deixar que moa o orgulho, deixar que caia as máscaras, os mecanismos de defesa, as mentiras que você construiu durante todo o seu tempo. É o ego que não quer, é esse falso eu. Mas para você chegar naquele nível que Deus te preparou, para chegar à promessa, para chegar àquilo que Deus tem para a sua vida, é necessário desistência desse ego. É necessário. Todos passaram por isso. O José é um exemplo perfeito disso. Para ele chegar a ser governador lá, o segundo principal, porque primeiro é Faraó, ele era depois de Faraó. Para chegar naquele grau, ele teve que passar por situações que confirmavam a sua fé, que, né, ele deixasse esse orgulho de lado, esse mimimi, esse mimado do seu pai. Ele era mimado do seu pai. E quantas vezes nós estamos de mimimi, né? De mimimi das situações, diante das situações que nós estamos passando. Né? Essa é a posição de vítima que nós nos colocamos. O ego não quer. O ego, esse sentido eu do falso não quer que a gente passe. Então, deixa cair. Autossacrifício, porque Jesus está no comando. Para se descobrir a tua verdadeira identidade, você tem que estar no autossacrifício. É falar e fazer, independente se você queira ou não, você tem que fazer. Você tem que fazer, né? Porque isso é crescimento, isso é amadurecimento, isso é maturidade, isso é verdade, né? Se você faz isso, você está na tua verdadeira identidade, realidade, verdade diante de tudo isso. Então é isso que Deus está nos treinando. Ele nos treina para que a gente chegue no propósito que Ele tem, porque Deus trabalha com propósitos. Esse Deus trabalha com propósito. Ele não é solto, não. Ele tem propósito. Tudo Ele tem propósito. Tudo que Ele fez, Ele viu que era muito bom. Tudo que Ele fez com propósito. Os céus, as estrelas, o sol, o mar, tudo teve propósito. Ele nos fez com propósito. Tudo Ele tem propósito. Então, se alegra diante das situações, se alegra diante das provas, porque é aí que está o teu sucesso, a tua vitória. Ok? Essa é a percepção do dia, como você tem que pensar e sentir e agir, ok? Até. Tchau, tchau.